Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Ricardo Reis, outro heterônimo de Fernando Pessoa. Ricardo Reis nasceu no Porto em 1887. Ele é médico, mais baixo e forte que Caeiro, que é o outro heterônimo de Fernando Pessoa, o pastor. Ele tem um aspecto seco, a cara rapada, assim como dos demais. Ele é moreno mate, moreno sem brilho, foi educado em colégio jesuíta e veio para o Brasil aos 32 anos, expatriando-se de Portugal porque não concordava com o regime instaurado lá. Ele era monárquico, era o que atraía aqui no Brasil. Ele aprendeu língua e literatura latina, foi educado por outras pessoas e, por vontade própria, estudou a Antiguidade Clássica, especialmente o período helenístico, que é aquele que vem após a morte de Alexandre o Grande. Nesse slide, a gente tem trechinhos daquela carta que Fernando Pessoa escreveu a Adolfo Casais Monteiro, falando sobre a origem de seus heterônimos. E o primeiro tópico que eu selecionei aí foi exatamente aquele que traduz muito a personalidade do Ricardo Reis. O Fernando Pessoa pôs nele a disciplina mental vestida de música que lhe é própria. Então, como a gente pode ver, essa palavra disciplina vai se relacionar muito à sua poética. Então, vamos lá saber um pouquinho sobre ela? Ricardo Reis era pagão. Isso quer dizer que ele adotou o paganismo como orientação de vida, cultuando os deuses olímpicos e apreciando a sua imortalidade. O seu estilo é clássico, que remete ao classicismo do século XV e século XVI, e o neoclassicismo do século XVIII. Essas duas escolas literárias, elas fazem remissão à Antiguidade Clássica. Portanto, nos textos de Ricardo Reis, vocês encontrarão uma postura racional de encarar a vida. Esta vida, então, seria equilibrada, serena, sóbria. Muitos textos do Ricardo Reis exploram tópicas latinas, como o Carpe Diem, que só reforça essa noção de equilíbrio e de serenidade diante do aproveitamento da vida, já que ela é efêmera, não é verdade? O maior influenciador de Ricardo Reis foi um poeta da Roma Antiga, que foi o Horácio, que também trabalhou essas temáticas. Quanto à forma, nos textos de Ricardo Reis há um vocabulário erudito, há um apuro, então, formal. Os versos são isométricos ou polimétricos, porém são brancos. Sua forma escolhida foi a ode, uma composição poética de tom e linguagem elevados e solenes. Há muitos imperativos e gerúndios, porque eles tendem, então, a exortar diante da vida que é efêmera, chamando a atenção para como lidar com essa vida e com a certeza da morte. Uma das figuras de linguagem exploradas pelo Reis é o hipérbato, que é a inversão da ordem direta. Epicurismo e estoicismo são duas filosofias que encontramos nos textos desse médico. Epicuro foi um idealizador, então, da Antiguidade Clássica, que adotou uma postura que se busca a tranquilidade da alma. Por isso, a morte não deve ser temida, há de se buscar os prazeres da vida e fugir da dor. Percebe que há uma sobreposição da razão em detrimento da emoção? Pois então. Agora, quanto ao estoicismo, que quem fundou aí esse estoicismo foi o Zenão de Cítio, também da Antiguidade, ele diz que a gente deve se abster de envolvimento emocional, o que significa que deve-se ter domínio das emoções, das paixões. Como podem ver, reforça ainda mais essa postura racional diante da vida. Ele diz que a gente tem que adotar uma postura conformista, aceitar a ordem das coisas, como, por exemplo, a ordem natural dos eventos. A morte é certa. Nesta ode de versos polimétricos, o eu lírico conversa com um locutário, que seria a Lídia. Exorta, portanto, a não se prolongar no momento futuro, mas sim aproveitar o momento presente, viver o hoje. Inclusive, o eu lírico utiliza verbos no imperativo para dar esse tipo de conselho. Percebem que nos 3 últimos versos, o eu lírico utiliza uma imagem que é
o esvaziamento de uma taça e ela de novo enchida. E ele diz que entre essas duas ações pode ser que a morte chegue. Opa, vemos aí o quê? Nós vemos a brevidade da vida e também os momentos imprevisíveis que pode gerar então a morte. Se a vida é efêmera e a morte pode chegar a qualquer momento, por que então a gente tem que se configurar no momento futuro, não é? É melhor aproveitar o momento presente. É isso que ele diz para Lídia. Neste novo poema de Ricardo Reis, que apresenta versos polimétricos e brancos, o eu lírico conversa novamente com a Lídia. Ele pede para que ela se sente junto a ele e observe o rio, porque o rio irá ensinar como que os dois devem levar a vida. Percebam que esse modelo retirado da natureza faz também menção a outras tópicas que vimos no neoclassicismo, como viver uma vida de simplicidade, como é o Aurea Mediocritas, em um lugar ameno, que seria o Locus Amoenus. Então o rio vai ensinar os dois a levar uma vida aproveitando o momento. Quer dizer que ela é passageira. Então eles devem enlaçar as mãos. Mas logo ele pede para que eles se desenlacem. Por quê? Porque ele não quer que nada seja vivido de forma exagerada. Quer uma vida equilibrada, quer uma vida sóbria, serena. Portanto, não quer nenhum desassossego. Ele diz ali pra gente que não quer esses grandes amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz, nem invejas que dão movimento demais aos olhos. Então, ele quer viver em tranquilidade, como a natureza é. Fica então como sugestão a vocês lerem este último poema de Ricardo Reis, Ao longe os montes têm neve ao sol. Boa leitura e até a próxima!